Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Buracos negros supermassivos residem no centro de galáxias e possuem massas que variam de milhões até bilhões de vezes a massa do Sol. Esses monstros nasceram no início da história do universo, em conjunto com as primeiras galáxias, e desde então têm influenciado a sua evolução. É sobre este tema que trata o Simplifísica de hoje. O professor do Instituto de Física, Alan Schnorr-Miller, fala sobre buracos negros supermassivos e seu impacto na evolução do universo. Confira! Então, eu vou falar aqui para vocês sobre buracos negros supermassivos e seu impacto na evolução do universo. Já aviso então que talvez eu vá decepcionar alguns, porque o buraco negro não é tanto foco assim. Vou focar num tipo especial de buraco negro, mas não tanto assim na física dele, tá? Durante a palestra eu explico por quê, mas mais no impacto que ele tem na evolução do universo, tá? O que acontece de diferente no universo, porque esses objetos existem, comparado com o que aconteceria na evolução do universo se eles não existissem, tá? Então, antes de qualquer coisa, falar para vocês um pouco de história, tá? Relembrar esse termo buraco negro, o que isso significa, tá? A primeira vez que esse termo surgiu foi em 1784, tá? Quando o filósofo e clérigo inglês John Michell, ele propôs que poderiam existir estrelas tão massivas que a velocidade da luz não seria o suficiente para escapar da gravidade daquela estrela, tá? E aí ele cunhou o termo buraco negro. Na época isso até gerou um pouco de entusiasmo com essa situação peculiar, tá? De estrelas muito massivas que acabariam não emitindo luz. Mas essa ideia ela foi abandonada logo depois, porque no início do século XIX se descobriu que a luz não era uma partícula, mas sim uma onda, tá? Então, para essa ideia dele funcionar, a luz precisaria ser uma partícula e a gravidade teria que frear a luz, teria que diminuir a velocidade da luz conforme ela se afastava do centro da estrela, a ponto de que impedir ela de escapar dali. Tá? Agora, com uma onda, não consegue se imaginar a gravidade freando uma onda. Tá? Então, essa ideia de buraco negro foi abandonada, digamos assim. Além disso, essa ideia como proposta pelo John Michell, ela está em contradição com a teoria da relatividade de Einstein. Tá? Porque na teoria da relatividade, a luz se move com uma velocidade constante, de 299.792 km por segundo, coisa de 300 milhões de km por hora. Então a luz não pode ser desacelerada pela gravidade. Tá? Então ela sempre conseguiria escapar nesse caso. Então, para começar, deixa eu definir para vocês então qual é a visão moderna de buraco negro, o que é que acontece nesse tipo de corpo. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, essa aqui é a equação principal da relatividade geral. Tá? Ela é mais complicada do que isso aqui faz parecer. Tá? Ela basicamente diz que tem dois termos aqui que definem a forma e a curvatura do espaço-tempo. Na relatividade geral, o tempo e o espaço são facetas de uma mesma estrutura. Tá? E aqui tem um termo que está relacionado com a densidade de matéria e energia. É só lembrar que na relatividade E igual a mc², então também matéria e energia estão relacionadas. Tá? Então, a densidade de matéria e energia, como é que essa matéria e energia são distribuídas pelo espaço e quanto tem em cada ponto, vai definir qual é a forma do sistema de coordenadas do espaço. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Vê a Terra com a sua distribuição de massa e aqui é o efeito que ela tem no sistema de coordenadas. Tá? Ela curva o espaço e também tem efeito no tempo. Tá? Então, o que acontece basicamente é que no entorno de corpos com alta densidade de matéria ou energia, tá? O espaço ele tem uma maior curvatura
E também o efeito que isso tem no tempo é que o tempo vai passar mais devagar naquela região do espaço. Tá? Na relatividade geral, buracos negros eles são corpos tão densos que eles deformam o espaço, de modo que a partir de uma certa distância do centro do buraco negro, todas as trajetórias possíveis levam ao centro. Então não importa a velocidade que tu tenha, não tem uma trajetória possível que te leve para fora desse corpo. Tá? Então é assim que a luz fica presa no buraco negro na relatividade geral. Não é porque a gravidade está freando a luz, mas simplesmente porque é impossível, o espaço ele é curvado de tal modo que é impossível de ter uma trajetória que a partir de um certo ponto para dentro, é impossível de existir uma trajetória que leva para fora. Tá? Já vou mostrar isso para vocês. Tá? Então essa distância é o horizonte de eventos. Uma vez que tu cruze o horizonte de eventos, a partir dali não tem mais nenhuma trajetória no tempo e no espaço que leve para fora do buraco negro. E aí se mantém todos os corpos, inclusive a luz presa. Tá? E algo interessante é que um observador próximo ao horizonte de eventos, ele não nota o tempo passar mais devagar para ele. Tá? Porque quando eu digo que uma curvatura grande do espaço faz o tempo passar mais devagar, tem que lembrar que na teoria da relatividade a passagem do tempo é algo relativo. Tá? Dependendo do observador, ele vai medir o tempo passar diferente. Isso é confirmado no laboratório. Tem um experimento bem famoso que pegaram 2 relógios atômicos, aqueles mais precisos que existem, tá? Colocaram um num avião, se movendo a velocidades muito altas e deixaram o outro em solo. E aí deixaram esse relógio no avião, viajando por um certo tempo, o avião pousa, volta, compara o tempo dos 2 relógios, e aquele relógio que estava no avião, ele estava atrasado em relação ao relógio que estava na Terra. Porque o tempo passou mais devagar para ele. Tá? Então, assim, ó, o observador que ele está próximo do horizonte de eventos, ele não vai notar o tempo passando mais devagar para ele. O tempo vai passar igual, como sempre passou. O problema é que alguém longe do horizonte de eventos vai ver que o tempo para aquela pessoa, os eventos ali perto do horizonte de eventos, vão parecer que estão acontecendo em câmera lenta. E aí no oposto, o observador que está próximo do buraco negro, ele vai ver todo o resto do universo passando muito rápido, tudo acontecendo muito rápido. Então é assim que essa distorção do tempo acontece na relatividade geral. O que eu quero dizer então com essa questão das trajetórias? Então aqui tem alguns exemplos. Aqui não está bem claro, mas eu mostro aqui com o pointer para vocês. Essas aqui são trajetórias no espaço e no tempo fora do buraco negro. Então tem algumas trajetórias que vão levar para dentro, tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui longe todas as trajetórias levam para fora. Aqui tu já tem um número maior de trajetórias que levam para dentro e menos que levam para fora. Aqui cada vez mais trajetórias vão levar para dentro e cada vez menos vão levar para fora. E aí aqui dentro não tem trajetória nenhuma que leva para fora. Todas as trajetórias possíveis vão continuar aqui dentro do horizonte de eventos. Tá? Então é por isso que os corpos não conseguem escapar. Então, basicamente, tá? Uma vez que a gente entra no buraco negro, não tem mais modo de sair. Tá? Outra medida importante quando a gente fala de buracos negros é o chamado raio de Schwarzschild. Chamar atenção para algumas coisas aqui, que nenhum observador externo ao buraco negro é capaz de observar qualquer evento que ocorra dentro do horizonte de eventos, porque a luz não escapa dali, por consequência nenhum corpo escapa, por consequência nenhuma informação sobre o que está acontecendo lá dentro escapa. Tá? Não é possível de fazer nenhum contato com o que quer que seja lá dentro. Tá? Porém, um observador caindo em um buraco negro ele não sofre nada de especial ao cruzar o horizonte de eventos. Para ele, não tem nada de especial. É só quem está fora que vai, de repente, perder contato com aquele observador uma vez que ele cruzar o horizonte de eventos. Tá? Agora, algo interessante, ó, o observador ele não perceberia quando cruzou o horizonte de eventos. O horizonte de eventos sempre vai parecer estar na frente dele. E aí, por que isso? Por causa das trajetórias. Tá? Olha só. Aqui tu tem o mesmo ponto e tu tem corpos seguindo trajetórias diferentes. Tu vê que tem trajetórias muito próximas aqui, ou seja, essas trajetórias bem próximas aqui, elas continuam tendo contato. Tá?
mesmo estando dentro do buraco negro. É só quando elas se separam muito que essas trajetórias perdem contato. Então ele sempre vai ver o que está bem perto dele. É só as coisas que estão longe dele que ele não vai mais conseguir contatar. Então isso cria a ilusão para esse observador que o horizonte de eventos está sempre na frente dele. Então, o raio do horizonte de eventos é o chamado raio de Schwarzschild. E essa aqui é a equação que dá ele, tá? 2 vezes a constante gravitacional, vezes a massa do buraco negro, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Tá? E aí ele tem esse nome em homenagem ao astrônomo Karl Schwarzschild, que ele foi o primeiro a resolver as equações da relatividade geral para um buraco negro. Ele foi lá, colocou uma distribuição de densidade de energia tão grande que ia fazer essa distorção nas trajetórias, tá? E aí ele encontra que esse aqui é o raio em que nenhum tipo de informação passa e que nenhum observador que esteja mais próximo do que esse buraco negro consegue extrair. Então, só para dar comparar um pouquinho com algo que vocês conheçam, tá? Se a gente tivesse o Sol e quisesse compactar ele para formar um buraco negro, aqui está Porto Alegre, tá? Esse aqui seria o tamanho que o Sol precisaria ter. Tá? Então, coisa de 3 km, o raio de Schwarzschild, se eu quisesse transformar o Sol num buraco negro. Tá? Algo interessante de ter em mente é que quanto mais massivo o corpo, maior é o raio de Schwarzschild. Então, agora que eu dei uma introdução para vocês de o que são buracos negros, eu vou começar a falar como é que esses objetos astronômicos se formam, e aí depois disso eu vou falar para vocês como é que eles influenciam o universo. Então, aí vem a pergunta, como se forma um buraco negro? Essa imagem é uma concepção artística de como a gente veria um buraco negro. Tá? Então, aqui tem o raio do horizonte de eventos, nada aqui dentro pode ser visto. E aí um fenômeno bem interessante é que as imagens aqui no entorno de objetos que estão atrás dele estão completamente distorcidas. Tá? Tanto é que algumas imagens aqui de coisas que estão atrás formam um anel. E aí por que acontece isso? Porque se vocês voltarem para cá, o espaço é curvo. Isso significa que a luz de um corpo que está atrás do buraco negro, quando ela passa aqui perto, ela vai seguir uma trajetória curva, porque o espaço curvou. Então acaba distorcendo a imagem do que está atrás da gente. Tá? Então, como eu disse, dependendo da massa, buracos negros se formam de modo diferente. Tá? Então, os buracos negros mais comuns, eles são buracos negros estelares, e aí eles se formam em explosões de supernova do tipo 2, e aí supernovas tipo 2 são resultado de um rápido colapso e subsequente explosão de estrelas massivas. Tá? Basicamente, o que acontece é que o núcleo dessas estrelas muito massivas, conforme essa estrela evolui, vai chegar a um ponto que vai ter tanta matéria concentrada no núcleo dela que a força da gravidade é tal que vai pegar os elétrons que estão orbitando em torno dos núcleos atômicos e vai levar esses elétrons até o núcleo atômico. E vai fazer esses elétrons se fundirem com os prótons que estão ali. E aí eles vão resultar em um nêutron e vão liberar uma partícula chamada neutrino. Né? E esses neutrinos, eles se movem na velocidade da luz e eles vão tentar escapar do núcleo, conforme eles são gerados. E aí eles vão gerar uma pressão que vai pegar e vai expulsar tudo que está ao redor do núcleo. E o núcleo está tão massivo que ele vai começar a contrair por ação da gravidade. E aí o núcleo contrai de tal modo que ele vai ficar tão denso que ele forma um buraco negro. Os neutrinos eles conseguem escapar e aí eles arrastam junto com eles todas as partes externas da estrela. Então, por exemplo, isso aqui é uma remanescente de supernova. Essas aqui são as camadas externas da estrela que foram arrancadas, digamos assim, pelos neutrinos. Tá? E aí aqui no núcleo formou um buraco negro. Então, um exemplo de buraco negro aqui na nossa Via Láctea é Cygnus X1. Ele foi o primeiro buraco negro estelar detectado em 1964. E aí, como é que foi detectado esse objeto? Astrônomos lançaram satélites para observar raio-x.
Talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que um satélite para observar raio-x e não um telescópio. Porque, para nossa sorte, a atmosfera da Terra absorve raio-x, senão teria todo mundo com câncer. Então, para poder observar raio-x, tem que ter fora da Terra. Então, eles lançaram um satélite para observar o céu em raio-x, e eles notaram que tinha um ponto da Via Láctea que vinha muito raio-x dali. E aí eles apontaram telescópios em luz visível para ver o que seria essa fonte de raio-x, e não tinha nada lá. Mas ao lado dessa fonte de raio-x tinha uma estrela. E aí eles tentaram entender o que era que estava acontecendo, e basicamente é um sistema binário. Tem uma estrela que se transformou num buraco negro, mas a companheira dela ainda está aqui do lado. Estrelas muito massivas, elas têm ventos estelares, partes externas das estrelas, digamos, são sopradas por pressão da energia, das partículas que saem do centro. E aí, essas partes externas, parte do material, ele é expulso para todos os lados, ou seja, parte dele vai ser expulso na direção do buraco negro, e aí ele vai ser capturado pela gravidade do buraco negro. E aí o que é que acontece com esse material? Quanto mais longe do buraco negro, maior a energia potencial gravitacional que esse material tem. Então, conforme ele se aproxima, ele perde energia potencial gravitacional. Mas essa energia é conservada. Tá? Então, essa energia potencial gravitacional que ele está perdendo tem que ser transformada em alguma coisa. E aí ela vira ou energia cinética, porque a partícula é acelerada, conforme ela vai se aproximando, ela vai espiralando a velocidades cada vez mais altas, e parte dessa energia vira energia luminosa. E energia luminosa é muito intensa. Tá? Então, a luz visível, muitos aqui de vocês eu acredito que sabem, são formadas por partículas chamadas fótons. Tá? E aí, o fóton ele é uma partícula, mas também uma onda, isso é física quântica. E dependendo do comprimento de onda, o fóton é visto pela gente como algo diferente. Tá? Então, comprimentos de ondas maiores são menos energéticos. E aí, luz visível, menos energético que luz visível vem infravermelho, depois disso vem micro-ondas, ondas de rádio e assim por diante. Mais energético que luz visível vem ultravioleta, depois ultravioleta raio-x, depois raio-x raio-gama. E aí são comprimentos de onda menor. Esse material aqui, ele emite energia luminosa tão energética que ele vai na forma de raio-x. E aí, é isso aqui que os telescópios estavam observando. A luz visível pegava essa estrela aqui, em raio-x estava o material aqui que estava espiralando em direção ao buraco negro, ele forma um disco. Tá? Deixa eu aproveitar e mostrar um vídeo para vocês, para ilustrar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, o que foi que isso que vocês viram, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, tá? Então, isso aqui é meio que uma ilustração do que está acontecendo naquele sistema, tá? Só que é algo um pouquinho diferente. Tem um buraco negro por aqui, tá? Que está ele. E uma estrela passa perto e aí o material dessa estrela é arrancado, tá? E aí isso aqui é o que acontece basicamente, ó. Ele espirala, forma um disco de material, parte das partículas escapa aqui na direção perpendicular. Se elas estiverem se movendo numa trajetória muito específica, em vez de fazer isso aqui, ó, elas vão fazer assim, ó, e vão conseguir escapar, ou para cima ou para baixo, mas tem que ser uma trajetória muito específica para fazer isso, tá?
Então, isso aí é algo semelhante ao que estaria acontecendo em Cygnus X1, tá? Então, esse tipo de buraco negro, tá? Eles têm massas de coisa de 10, 15 vezes a massa do Sol, tá? Eles são super comuns, tem muitos deles na Via Láctea, tá? Se estima que tenha 100 milhões, claro, a gente não observou 100 milhões. É um pouco difícil de observar esse tipo de coisa, porque primeiro ele não emite luz nenhuma, tá? Tu só vai conseguir notar que ele existe porque ele vai distorcer a luz das coisas que estão atrás. Então tu precisa ter algo muito brilhante atrás e tu tem que conseguir notar que naquele ponto do céu a imagem está distorcida em relação ao que tu estava esperando, tá? Agora, se ele está engolindo o material, como nesse caso aqui, aí tu consegue ver ele pelo raio-x do material que está caindo, tá? Mas é que isso é uma estimativa pelo número de estrelas na Via Láctea, quantas estrelas vão ser massivas o suficiente para quando explodirem em supernovas virar um buraco negro. Nem todas que explodem supernovas viram um buraco negro, muitas viram estrelas de nêutrons. Depende da massa que essa estrela tinha antes, tá? Porque senão ela não vai conseguir atingir uma densidade suficiente para virar um buraco negro. Então, esse tipo de buraco negro ele é muito comum, mas ele não tem lá um grande impacto na vida das galáxias, tá? Tem outro tipo de buraco negro, são buracos negros de massa intermediária, tá? Agora eles já são bem mais massivos, ó, de 100 a 10 mil vezes a massa do Sol. E aí como é que esses buracos negros se formam? Eles se formam em aglomerados de estrelas. Aglomerados de estrelas são várias estrelas que estão ligadas gravitacionalmente, orbitando um ponto comum, tá? Elas estão muito próximas uma das outras, e aí o que vai acontecer é que algumas dessas estrelas no aglomerado vão explodir em forma de buraco negro. Com o tempo, esses buracos negros vão se fundir um com o outro, e aí assim eles vão cada vez crescendo a massa, tá? A ponto de que eles vão chegar a massas mais altas, tá? E aí esse tipo de buraco negro, eles são encontrados então em aglomerados estelares ou no centro de galáxias de baixa massa, que são chamadas galáxias anãs, tá? Então, como eu disse, surgem da fusão de vários buracos negros estelares, tá? Continuando aqui, antes de falar de outro tipo de buraco negro, agora eu vou mudar de assunto, vou falar de outra coisa, mas vocês já vão entender por que eu estou mudando de assunto, tá? Então vamos falar do centro da Via Láctea, tá? Quem aqui já foi para o interior e olhou para o céu, já deve ter visto o céu da Via Láctea. É uma região bem brilhante, tá? Tem uma região bem brilhante no entorno, mas o centro ele é meio escuro, porque tem muitas nuvens de poeira na frente, tá? Então aqui, por exemplo, uma imagem em cores falsas, tá? Do centro da Via Láctea. Ó. Aqui dá para ver bastante poeira. Isso aqui no interior do Rio Grande do Sul dá para ver bem claramente isso, tá? Tu vê as nuvens de poeira numa dada região assim do disco da Via Láctea. Tá? Então assim, ó, enormes quantidades de poeira ao longo da nossa linha divisada impede que o centro da Via Láctea seja observado em luz visível, tá? Mas tem um jeito de contornar isso, tá? Poeira, esses grãos de poeira, eles absorvem luz visível. Mas raios gama, raios X de alta energia, infravermelho e rádio, ondas de rádio, que são menos energéticas, conseguem passar pela poeira. E aí permite a gente ver o que tem atrás dessas nuvens de poeira. Tá? E aí o que a gente vê, que no parsec central, um parsec é coisa de uns 4 ponto alguma coisa anos-luz. Tá? Então, tem 10 milhões de estrelas ali. Só para vocês terem uma ideia de quanto é isso, a estrela mais próxima do Sol está por volta de 4 anos-luz. Tá? Então, entre o Sol e a estrela mais próxima, 4 anos-luz para chegar lá. No centro da Via Láctea, dentro desses 4 anos-luz, uma esfera, tá, de 4 anos-luz de raio, tem 10 milhões de estrelas. Tá? Então, a densidade estelar lá é gigantesca. O que acontece, então, quando a gente faz uso de ondas de rádio e de raio-x para observar o que tem no centro da Via Láctea? Isso aqui é o que a gente vê em ondas de rádio. Tá? Então, vários remanescentes de supernova, que é aquele material ejetado por supernovas. Tá? Então, tem vários aqui. Tem nuvens de gás molecular também, tá? Moléculas de hidrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, esse tipo de coisa tem lá. Tá? Então, esse tipo de molécula emite ondas de rádio. A gente consegue ver aqui na Terra. Tá? CO, H2, CN, o
ponto central da Via Láctea tem emissão de rádio, tá? E ele se chama Sagitários A estrela, ele está aqui, tá? E ele se encontra na região de Sagitários A. Sagitários A é essa região aqui, Sagitários A estrela está bem lá no centro. Então a gente só consegue ver em ondas de rádio que o centro da Via Láctea é muito, mas muito brilhante, tá? Emite muitas ondas de rádio. Então pode ser porque tenha muito remanescente de supernova lá, pode ser que tenha muito gás molecular. Então a gente vai e parte para outro tipo de luz, tá? Vamos partir para o raio-x. E aí o que é, aquela mesma região, o que é que a gente vê em raio-x agora? Bem menos coisa, tá? Tem algumas estrelas de nêutrons por aqui, tá? E tá lá, Sagitários A estrela, brilhando bem forte, tá? E não tem, a priori, pode ser que tenha uma estrela de nêutrons lá em Sagitários A estrela. Tá? Então, no infravermelho, o que é que a gente vê em Sagitários A estrela, tá? Aí a gente vê que tem um aglomerado de estrelas ali. Um aglomerado de estrelas massivas que está se movendo em torno do ponto central da Via Láctea. E essas estrelas, elas orbitam o ponto central, seguindo órbitas keplerianas, tá? Leis de Kepler, assim como os planetas se movem em torno do Sol, seguindo as leis de Kepler, essas estrelas estão se movendo em torno do centro da Via Láctea, seguindo as leis de Kepler, tá? Então a gente pode usar essas leis de Kepler para calcular a massa do objeto que essas estrelas estão orbitando em torno, tá? Então, de novo, vou mostrar um videozinho para vocês da órbita dessas estrelas, tá? Então, tem algumas estrelas aqui que elas foram observadas por tempo suficiente para a gente conseguir ver a órbita delas inteiras, tá? Então, isso aqui é do início dos anos 90 até 2013, tá? Agora, algo interessante que os mais atentos de vocês devem ter notado é que não tem estrela nenhuma lá no centro da Via Láctea. Tem nada lá, não tem nada emitindo infravermelho ali. As estrelas aqui estão emitindo infravermelho, mas o centro da Via Láctea não tem nada lá, em infravermelho ao menos. Tá? Então tem umas estrelas aqui que fecham a órbita. E algo interessante é, olha a velocidade que essas estrelas se movem, tá? Muito, muito rápido. Elas são freadas com grande intensidade quando passam aqui perto. Ó. Quando elas se aproximam, elas são aceleradas muito, e conforme elas se afastam, elas são freadas com muita força. Tá? Então, vamos voltar para falar desse aglomerado central de estrelas, tá? E o que acontece nele. Então, primeira coisa interessante é, o que quer que seja que esteja lá no centro da Via Láctea, tem emissão em ondas de rádio e tem emissão em raio-x, mas não tem infravermelho. Tá? Então, já limita um pouco o que pode ter lá. Tá? Então, vamos lá. Usando as leis de Kepler, obteve-se uma massa de 3,6 vezes 10 na 6. Então, 3,6 milhões de vezes a massa do Sol lá no centro da Via Láctea. Essa aqui é a massa do objeto que essas estrelas estão orbitando em torno. Tá? Essa massa está contida em uma esfera com 44 milhões de quilômetros de diâmetro. Tá? Não há emissão de luz visível em Sagitários A estrela. E nem em infravermelho. Essa massa não pode ser um aglomerado estelar. Tá? Então essas estrelas, esse aglomerado estelar aqui, as estrelas que estão nesse aglomerado estelar, elas não estão orbitando um outro tipo de aglomerado estelar muito denso. Tá? Não pode ser. Quem sabe um aglomerado de estrelas de nêutrons, tá? Porque, bom, tem raio-x e tem ondas de rádio. O problema é que isso não é possível. Tá? Por quê? Porque se o aglomerado de estrelas de nêutrons fosse tão denso assim, para ter 3,6 milhões de vezes a massa do Sol, em uma esfera de raio de diâmetro 44 milhões de quilômetros, essas estrelas de nêutron estariam tão próximas entre si que elas iam se fundir pela ação da gravidade e iam formar o buraco negro. Tá? Então, o que é que existe no centro da Via Láctea? Um buraco negro supermassivo. Tá? Então, é isso que existe lá. Só pela órbita dessas estrelas e pelo fato de não ter luz visível nem infravermelho, a gente pode descartar qualquer outro tipo de objeto ali. O único meio de explicar a órbita dessas estrelas é se a gente tiver um buraco negro com uma massa gigantesca de milhões de vezes a massa do Sol ali. Tá? Então agora está claro porque eu desviei de assunto e comecei para falar para vocês um pouquinho do centro da Via Láctea. Tá? Então, no ponto central da Via Láctea há um buraco negro supermassivo.
Em torno desse buraco negro há um disco de matéria em altíssimas temperaturas. Lembrem que eu falei para vocês que esse material, conforme ele se aproxima do buraco negro, ele é acelerado, tá? E aí vocês devem lembrar lá das aulas de física de 2º grau, que a gente pode dizer que a temperatura de um corpo está relacionada à velocidade aleatória das partículas, tá? Que compõem aquele material. Então, essas partículas aqui, elas estão em velocidades tão altas que isso implica que elas estão a altíssimas temperaturas, tá? A emissão de raio-x e rádio tem origem material em torno desse buraco negro, tá? Nesse disco de acreção, que se chama isso aqui. Disco de acreção é o buraco negro engolir esse material, então é um disco que está sendo engolido pelo buraco negro. Tá? É isso que o nome significa. Então, a Via Láctea ela não é uma exceção, ela não é a única galáxia que tem um buraco negro supermassivo em seu centro. Todas as galáxias massivas o possuem. Ao menos a gente não encontrou nenhuma exceção até agora. Tá? Todas as que a gente conseguiu checar, tem. Tá? Então, quando o buraco negro engole grandes quantidades de matéria, uma enorme quantidade de energia luminosa é liberada por essas partículas que estão caindo. Tá? Agora, no momento, o buraco negro no centro da Via Láctea, a gente diz que ele está inativo porque ele está engolindo muito pouca matéria. Tá? Bem pouquinho, não tem quase nada de energia vindo de lá. Dá para ver em raio-x e rádio, mas não é lá muita coisa. Tá? O terceiro tipo de buraco negro, então, são buracos negros em centros de galáxias. E aí eles têm massa de 100 mil até coisa de 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Esse aqui é mais ou menos a massa do buraco negro mais massivo que a gente já encontrou no universo. Tá? 10 bilhões de sóis contidos numa região que tem mais ou menos o tamanho do Sistema Solar. Talvez um pouquinho menor, tá? Ou um pouquinho maior. Então, eles se originam no início do universo. Mais para frente eu explico como a gente sabe isso. E possivelmente se formaram da fusão de buracos negros estelares originários das primeiras estrelas que se formaram. Tá? Então, agora eu vou falar de outro assunto de novo e vou falar para vocês de quasares. Tá? Então, o que são quasares? Esse nome vem de fontes de rádio quase estelares. Tá? E aí, por que isso? Tá? Então, eles foram objetos inicialmente descobertos lá na década de 60 por sua forte emissão de rádio, mas sem uma contraparte em luz visível. Então aqui, essa mesma região do céu aqui, tá mais ou menos na mesma escala, essas duas imagens. Então isso aqui é o que a gente vê em rádio. Tá? Os contornos significam maior intensidade. Então tem algo muito estendido e muito extenso aqui, emitindo ondas de rádio. E essa aqui é a mesma região, olhando em luz visível. Então eu espero, o centro dessa imagem está aqui. Eu espero que tenha algo desse tamanho aqui, em luz visível, mas não tem. Tá? Inicialmente eles não viram nada. Depois eles pegaram alguns telescópios, deixaram observando por bastante tempo, para capturar bastante luz visível, e eles viram que tinha esses pontinhos aqui. Tá? E essas coisas aqui são estrelas. Tá? E aí olha só, o pontinho tem o tamanho de uma estrela. Então por isso eles disseram, são fontes de rádio quase estelares, parecem estrelas. Tá? Agora tem um problema, tá? Então, em 1962, obteve-se o primeiro espectro de um quasar. O que é o espectro? Aqui é o comprimento de onda da luz, que vocês podem imaginar como cor, tá? E aqui é a densidade de energia, o fluxo de energia, que vem em cada cor. Tá? Vocês não precisam entender o detalhe disso aqui. O importante é, isso aqui é uma estrela, tá? Cores azuis, aqui é mais verde, aqui é vermelho, aqui está indo para o infravermelho. Isso aqui é uma estrela. Isso aqui é um quasar. Isso aqui não parece nem um pouco com isso aqui. Tá? Então, primeira conclusão é que o quasar não é uma estrela. Tá? Agora o problema é descobrir o que é que gera uma emissão de energia com essas características aqui. Isso aqui se chama linha de emissão e significa que tem um monte de energia emitida aqui, tem um aumento brusco no fluxo em cores muito específicas. Tá? E aí, bom, o que pode ser isso? Tá? Esse espectro aqui ele desafiava a compreensão.
não se assemelhava a nenhum espectro estelar. Nenhuma estrela tem uma cara assim. Tá? Então, o astrônomo John Bolton propôs que as fortes linhas de emissão no espectro eram linhas de hidrogênio desviadas para o vermelho. O que isso significa? Tá? Eu tenho elétrons lá orbitando o meu átomo de hidrogênio. E aí eu tenho um elétron que ele está excitado. Ele não está no nível fundamental do meu átomo. Ele está no nível 3. E aí ele vai para um nível de menor energia. Foi do 3 para o 2. E aí ele vai ter que perder energia para poder ir para um nível de menor energia. E aí essa energia é uma partícula de luz. Aonde eu espero que essa partícula de luz, qual é a cor que eu espero dela? Qual é o comprimento de onda? Por volta de 6.560 angstroms. Então eu esperava que mais ou menos por aqui assim, eu tivesse um aumento no fluxo, tivesse mais luz vindo, porque é um monte de elétrons do átomo de hidrogênio que está voltando para um nível de menor energia. Lá por volta de 4.700 angstroms, eu espero que sejam uns elétrons indo da camada 4 para 2. Tá? O que esse astrônomo notou, tá, é que aqui seria o elétron indo da camada 3 para 2, que deveria estar em 5.500 angstroms, mas está mais para cá, está mais vermelho. O que é que torna a luz de um objeto mais vermelho se ela está se afastando, se esse objeto está se afastando da gente? Então ele propôs, não, isso aqui são átomos de hidrogênio que têm elétrons excitados e eles estão voltando para níveis de mais baixa energia e estão emitindo muita luz. E essa luz está exatamente onde tu espera encontrar, desde que tu considere que está tudo desviado para o vermelho, porque esse objeto estaria se afastando da gente. Tá? Então, tudo bem, se explica isso aqui. Tá? Agora, a questão é o seguinte, tá? O desvio para o vermelho chegava a 16%, comprimento de onda 16% maior que o observado aqui na Terra no laboratório. Tá? O que isso significa? Que o corpo, o quasar, deveria estar se afastando da gente a 47.000 km por segundo. Como é que ele poderia estar se afastando da gente a 47.000 km por segundo? A luz, 300.000 km por segundo. Tá? Então ele está a mais que 10% da velocidade da luz se afastando da gente. Como é que ele poderia estar se afastando nessa velocidade? Ele não poderia ser uma estrela, tá? Ele deveria ser um objeto muito distante, porque o único modo de explicar isso é se ele estivesse longe da gente e esse afastamento é a expansão do universo. Tá? Então, quasares não podem ser estrelas. Eles têm que ser objetos distantes, muito distantes da gente, coisa de bilhões de anos-luz de distância, e estão se afastando a velocidades muito altas, porque o universo está se expandindo. Tá? Quanto mais longe, mais rápido é a velocidade de afastamento. Então, ele não pode ser uma estrela. Que tipo de objeto ele pode ser? Então, o desvio para o vermelho da luz e a consequente velocidade de afastamento podem ser facilmente explicados pela expansão do universo. Tá? Se quasares são objetos distantes. Porém, quasares são quase tão brilhantes, tá, quanto estrelas próximas. Agora sim, ó, um efeito astronômico é que quanto mais distante o objeto está da gente, mais fraco ele fica. Porque a luz ela é emitida em todas as direções. Quanto mais próximo da gente ele está, maior é o número de ângulos que a luz vai chegar aqui na Terra. Quanto mais longe ele está, menor é o número de ângulos que chega aqui, menos luz chega. Tá? Então, se o quasar está muito longe da gente, tá? Bilhões de anos-luz, mas ele é tão brilhante quanto uma estrela, ele tem que ser incrivelmente brilhante. Tá? Quão brilhante? Eles têm que ter uma luminosidade semelhante à Via Láctea, mas em um tamanho muito menor. O que isso significa? Que tem um brilho de 10 na 11, coisa de 100 bilhões de estrelas, em uma região de 100 parsecs, tá? 1/100º do diâmetro do disco da Via Láctea. Então eu tenho que ter algo que brilha tanto quanto a Via Láctea em 1/100º do tamanho. Tá?
Então, é fisicamente impossível que 100 bilhões de estrelas estejam contidas em uma região tão pequena. E aí vem a dúvida, o que poderia gerar essa energia? O rádio é tranquilo de explicar, aquele enorme brilho em rádio, porque um objeto que brilha tanto quanto 100 bilhões de estrelas conseguiria ter uma emissão de rádio brilhante o suficiente para a gente detectar daquele modo ali que eu mostrei para vocês antes. Então o rádio está explicado. Agora o problema é como é que tu tem tanta energia numa região tão pequena. Tá? De novo, então, lá em 1964, Edwin Ernst Salpeter e Yakov Borisovich-Zeldovich sugeriram que a energia liberada por matéria em queda em direção a um buraco negro, distribuída em um disco de acreção, pode explicar as altas luminosidades de quasares. A energia dos quasares vem da transformação de energia potencial gravitacional do material em queda em energia radiativa, energia luminosa e energia cinética do jato, que é essas partículas que estão escapando na direção perpendicular aqui. Aquelas que eu falei para vocês, que elas vêm numa trajetória bem particular, e aí elas, conforme vão espiralando, são aceleradas, mas em vez de cair no buraco negro, elas vão escapar assim, ou vão escapar para cá. A gente diz que quasares são um tipo de galáxia ativa. Aí, como eu falei antes para vocês, o buraco negro no centro da Via Láctea está inativo, ele engole muito pouco material. Então, galáxias ativas é aquelas em que o buraco negro está engolindo grandes quantidades de material. Tá? E aí, qual é o efeito de engolir grandes quantidades de material? A energia luminosa por esse material que está nesse disco de acreção aqui é equivalente a 100 bilhões de estrelas. Tá? Então, é enorme. Tá? Então, quasares são um tipo de galáxia, chamada galáxia ativa, em que o buraco negro supermassivo lá no centro está consumindo enormes quantidades de material. Então a gente pode falar da dieta de um buraco negro. Tá? Ele vai consumir hidrogênio, hélio e poeira cósmica. Hidrogênio e hélio são os dois elementos mais comuns do universo. E todos os outros elementos são formados em explosões de estrelas, tá? Lá no núcleo de estrelas, são espalhados por aí por supernovas. E aí esse é o material que ele vai consumir. E aí, conforme esse material vai caindo, esse material vai liberando energia. Uma vez que esse material entrou no buraco negro, ele não libera nada. Tá? Não é o buraco negro que está liberando energia nenhuma, é o material que está ali perto dele, caindo em direção que está liberando energia. Tá? Ele está transformando energia potencial gravitacional em energia luminosa e energia cinética do jato, das poucas partículas que vão escapar. Então, a matéria que cai forma um disco de acreção, a energia gravitacional liberada faz o disco brilhar e emitir esses jatos aqui. Qual é a eficiência? Aproximadamente 10% da massa é convertida em energia. Tá? É muito eficiente. Para comparação, a fusão nuclear, que é o que acontece no núcleo do Sol, está transformando 4 átomos de hidrogênio, 1 átomo de hélio mais energia, a eficiência é só 0,7%. Então, 0,7% da massa envolvida nessa fusão nuclear lá no núcleo de estrelas vai virar energia. Agora, 10% da massa desse material aqui, que está sendo consumido pelo buraco negro, vai virar energia. Tá? Então, dá para dizer que o buraco negro é o gerador de energia mais eficiente do universo. Tá? Então, só um modo para vocês imaginarem, tá? Dá para dizer que ele seria um análogo a uma hidrelétrica, porque a hidrelétrica também transforma energia potencial gravitacional em outros tipos de energia. Tá? Então, a água é acelerada conforme ela cai aqui, então ela está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia cinética vai mover uma turbina que vai gerar energia elétrica. Tá? Então, é algo semelhante. O material aqui também é acelerado conforme ele cai em direção ao buraco negro. Daí, parte da energia gravitacional é convertida em aceleração ali, energia cinética. A outra parte daí é a energia luminosa e também a energia cinética das partículas que vão escapar. Tá? Então, só por curiosidade de vocês, então, quasares não são o único tipo de galáxias que tem buracos negros engolindo material no centro. Tá? Eles são só um tipo. E quasar, ele tem um núcleo tão brilhante que ele ofusca a galáxia inteira. Tá? Só dá para ver a energia do núcleo. Daqui a pouco eu mostro para vocês a galáxia onde é que está um quasar. Tem outro tipo de galáxia ativa, que é chamada galáxia Seyfert, em homenagem ao astrônomo que descobriu esse tipo de objeto. Daí ele está engolindo o buraco negro nessas galáxias Seyfert, ele está engolindo bem menos material no quasar, do que o quasar, então ele emite bem menos energia luminosa.
O núcleo é muito brilhante, ele brilha mais que o restante da galáxia, mas ele não chega a ofuscar, tá? Dá para ver aqui que tem um aumento muito grande de brilho aqui, nessa regiãozinha aqui. E aí tem um outro tipo de galáxia ativa, que esse aqui é o mais comum, mas é um tipo bem sem graça, porque o núcleo ele só é um pouquinho mais brilhante que o restinho da galáxia. Não chega nem a ser muito fácil de notar. Tá? Então, continuando aqui, o que isso significa? Então, num quasar, o buraco negro supermassivo, que está lá no centro dessa galáxia, ele vai engolir de 1 a 100 vezes a massa do Sol em um ano. Tá? Então, de 1 a 100 sóis por ano de matéria sendo engolida por um buraco negro, quasar. De 0,01 a 0,1 vezes a massa do Sol. Então, de 1% a 10% da massa do Sol engolida por ano, daí é essas galáxias Seyfert aqui. Agora, essas liners aí é bem menos. Tá? E a Via Láctea é tão pouco que nem liner é. Tá? Então, bem pouquinho material mesmo. Então, isso aqui eu selecionei para vocês, tá? São duas imagens de um quasar. Tá? E aí, aqui para mostrar para vocês o quão brilhante ele é, comparado com a galáxia onde é que esse objeto está. Tá? Então, aqui está o quasar, vocês não veem galáxia nenhuma, só vê esse brilho, essa luz espalhada aqui do núcleo. Tá? Agora, se eu botar algo na frente do núcleo aqui, e para bloquear a luz dele, daí eu consigo enxergar que tem uma galáxia aqui. Tá? Vê que não dá nem... o tamanho dessas duas imagens é igual, então vê que não dá nem para enxergar a galáxia nessa imagem aqui, de tão brilhante que é o núcleo. Tá? Eu tenho que bloquear a luz dele para conseguir ver a galáxia onde é que esse quasar está. Então, o quasar ele é tão brilhante que para observar a galáxia hospedeira é preciso ocultar o núcleo. Além disso, como a galáxia hospedeira de um quasar está muito distante, bilhões de anos-luz, a magnitude aparente ela é baixa. O que é a magnitude aparente? É o brilho que ela aparenta ter para a gente. Daí, magnitude absoluta é o brilho real, porque, como eu disse, quanto mais longe, menos luz chega, então mais fraco ele vai parecer para a gente. Sabendo a distância do objeto, tem como corrigir essa perda de luz, e aí tu sabe qual é a luz verdadeira emitida. Tá? Então, somente na década de 90, com o telescópio espacial Hubble, foi possível observar a galáxia hospedeira de um quasar. Daí aqui está o exemplo. Tá? Só o Hubble era sensível o suficiente para captar o pouco de luz que chegava da galáxia. Tá? Então, agora algo interessante, tá? É que tem filamentos de gás em torno do quasar. Então, o núcleo do quasar está aqui, ele está bloqueado, está uns pontinhos pretos ali. E isso aqui é gás que está sendo iluminado pela luz emitida pelo núcleo do quasar. Tá? A galáxia do quasar seria essa região aqui, e está vendo que tem gás aqui bem longe que está sendo iluminado. Tá? Vários filamentos aqui. Então, tipicamente, filamentos de gás brilhantes são vistos em torno de quasares. E às vezes em torno de galáxias Seyfert, mas não é lá tão comum. Aí qual é a origem? Tá? Bom, eu posso dizer o seguinte, tá? Duas galáxias se fundiram, ou o quasar se fundiu com uma galáxia anã, e aí parte do material dessa galáxia ali que se fundiu com o quasar ficou ali fora e está sendo iluminado pelo quasar. Tá? Porém, alguns desses filamentos, se eu olhar a velocidade desses filamentos, se fosse restos de uma fusão de galáxias, eu esperaria que esses filamentos estivessem se movendo em direção ao quasar. Porque a gravidade do quasar estaria puxando eles na direção do quasar. Tá? Porque é uma galáxia muito massiva, a gravidade vai atrair esses filamentos na direção dela. Tá? Seria simplesmente assim, não deu tempo dos filamentos serem engolidos ainda pela gravidade do quasar. O problema é que quando se mede a velocidade de algum desses filamentos, eles não estão se aproximando do quasar, eles estão se afastando dele. Como se eles estivessem sendo expelidos do quasar. Tá? Ou seja, eles têm uma origem interna e estão sendo postos para fora do quasar. Tá? E aí, como é que se explica isso? Tá? Então, agora vem o que eu prometi para vocês que eu iria falar. Qual é o impacto desses buracos negros supermassivos na evolução do universo? Tá? O fato de que esses buracos negros supermassivos existem e que eles engolem material
muda o modo como uma galáxia se transforma ao longo da história do universo. Tá? O que exatamente é que acontece? A energia liberada pelo material no disco de acreção é tão grande que os fótons, as partículas de luz, ao incidirem na matéria no entorno, tá, empurram e aceleram o gás. Elétrons que estão em torno do núcleo atômico, eles absorvem luz. Tá? Só que uma das leis da física diz que o momentum, a quantidade de movimento, tem que ser conservada. Então, se esses elétrons estão absorvendo o fóton, e o fóton veio, por exemplo, numa certa direção, o átomo ele vai se mover na direção contrária, tá? Por conservação de momento. Então, ele vai sofrer um pequeno empurrão, tá? Por causa disso. Ninguém aqui está se sentindo empurrado pela luz das lâmpadas, porque a quantidade de fótons é muito pequena para fazer qualquer coisa. Tá? E a densidade aqui na Terra também é muito grande. Agora, a densidade desse material aqui, esse material é super denso para níveis astronômicos, mas mesmo assim ele é menos denso do que o melhor vácuo que a gente consegue fazer em laboratório aqui na Terra. Tá? Então, um astrônomo vai dizer para vocês que esse material aqui é super denso, mas mesmo assim para nós seria como se fosse um vácuo. Tá? E aí, assim, ó, é tanta energia luminosa sendo emitida aqui, são tantos fótons, que eles empurram o material que está ali no entorno. Tá? E o que esse empurram significa? Tá? Quantificar isso. Tá? Esse empurrão ele dá origem a um vento, tá? Porque o material que está aqui vai ser empurrado para fora em todas as direções, tá? Pela energia luminosa. E qual é a força desse empurrão? Bom, aqui na volta, o material ele chega a ser empurrado a velocidades próximas à da luz, tá? Coisa de 10% da velocidade da luz. O material que está aqui em volta do disco de acreção vai ser acelerado. Aí, claro, esse material ele vai encontrar material na galáxia pela frente. Talvez vocês não saibam, mas, por exemplo, estrelas são formadas em densas nuvens de gás e poeira. Tá? Então, esse material que está sendo expulso aqui, ele vai encontrar densas nuvens de gás e poeira pelo caminho. E ele vai empurrar essas nuvens. Conforme ele empurra, claro, ele vai perdendo velocidade, mas ele vai empurrar e vai destruir essas nuvens ou vai aquecer essas nuvens. E aí vai impedir que essas nuvens colapsem por ação da gravidade para formar estrelas. Tá? Então, de certo modo, a energia luminosa liberada por esse quasar vai impedir que parte da galáxia, ao menos, forme estrelas. Tá? Em galáxias ativas de baixa luminosidade, esses ventos eles não se propagam por mais que algumas poucas centenas de anos-luz. Tá? E, no máximo, eles cessam a formação de novas estrelas no núcleo da galáxia. Mas em quasares, a situação é diferente. A energia liberada é tal que o vento é acelerado a altíssimas velocidades e ele consegue, inclusive, escapar da galáxia. Tá? Então, ao menos parte desses filamentos aqui, esses filamentos de gás, eram nuvens de gás e poeira que estavam dentro da galáxia onde é que esse quasar está. Elas estavam formando estrelas, mas essa energia luminosa do quasar gerou um vento ali no entorno. Esse vento se propagou por toda a galáxia, arrastou todo o material que ele encontrava pelo caminho junto com ele, tá? E jogou esse material para fora da galáxia, destruiu as nuvens que iam formar estrelas e basicamente cessa a formação de novas estrelas nesse quasar. Tá? Então, impede que o quasar cresce. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês terem uma ideia de como é que esse fenômeno acontece. Tá? Então, aqui, ó, o quasar está lá no centro. Tá? Aqui está o disco de acreção. Agora aqui começa um vento. Tá? Ele arrasta consigo todo o material no entorno. O quasar está aqui no centro, aqui está a galáxia. Ó. Esses pontinhos vermelhos são regiões onde se formam novas estrelas. Tá? E o vento está destruindo todas elas conforme ele passa. Tá? Então ele simplesmente cessa a formação de novas estrelas na galáxia onde é que esse quasar está. Tá? Então, buraco negro supermassivo, disco de acreção, e aí aqui em torno do disco de acreção tem gás e poeira. Tá? Então começa o vento,
arranca todo o material que está no entorno, inclusive vai impedir que mais material chegue no buraco negro, tá? Então, meio que também vai cessar, depois de algum tempo, vai cessar esse quasar, por falta de material. Tá? E não só cessa o quasar, tá? Claro que vai levar um tempinho ainda para cessar o quasar, mas expulsa todo o material que está no entorno e destrói as regiões de formação de estrelas aqui no entorno, tá? Essa onda de choque aqui, esse vento que se propaga. Tá? E aí arrasta o material consigo e joga ele para fora da galáxia. E eu tenho um exemplo para vocês de que isso acontece mais próximo do que vocês imaginam. Alguns anos atrás, talvez alguns de vocês tenham visto nas notícias, que foram observadas 2 bolhas de Fermi na Via Láctea. Por que esse nome? Porque a gente tem um satélite que observa raios gama, a forma de luz de mais alta energia que existe. De novo, tem que botar um satélite, porque raios gama não penetram a atmosfera da Terra, para nossa sorte. Tá? Então a gente detecta, aqui está o disco da Via Láctea, e aqui tem 2 bolhas que emitem raios gama de alta energia. Então esse material, para emitir raios gama, ele foi aquecido a enormes temperaturas. Tá? E ele se estende para cima e para baixo do disco da Via Láctea e tem origem lá no centro. Tá? Elas se estendem a 25 mil anos-luz, para cima e para baixo. E qual é a possível origem desse material? É gás expulso do centro da Via Láctea durante um breve período de atividade do buraco negro, alguns milhões de anos atrás. Tá? Então, alguns milhões de anos atrás, por um curto período de tempo, o buraco negro da Via Láctea engoliu grande quantidade de material em pouco tempo, liberou enormes quantidades de energia e criou um vento que gerou essas bolhas de Fermi aqui. Tá? Então, esse tipo de coisa acontece mais perto da gente do que vocês imaginam. Tá? Então, vamos quantificar agora o efeito que essa energia liberada pelo material que está caindo nos buracos negros tem nas galáxias. Tá? Então, como é que a gente quantifica isso? Tá? Então, assim, existem simulações de formação de galáxias. Tá? Então, os astrônomos vão lá, fazem uma simulação de computador, começando com uma nuvem de gás. Tá? Essa nuvem de gás vai aos poucos se fragmentar em nuvens menores. Essas nuvens menores vão formar estrelas que vão formar uma galáxia. E aí, aos poucos, parte do material vai sendo transformada em estrelas e essa galáxia vai crescendo com o tempo. Tá? Então, aí os astrônomos fazem um gráfico aqui chamado função de luminosidade. O nome parece complexo, mas o gráfico é simples. Tá? É o número de galáxias com uma dada luminosidade. A luminosidade é o brilho, quanto mais massiva, mais brilhante. Tá? Então, vocês podem imaginar que luminosidade e massa aqui são mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, basicamente, essa curva aqui é um histograma, é um número de galáxias que existem com uma dada massa. Então, esse vermelho aqui é o que lá aparece na minha simulação de computador, se eu não levar em conta o efeito da energia liberada pelos quasares. Então, a gente tem um pequeno problema, porque em azul aqui é o número de galáxias com uma dada massa observado no universo. Os astrônomos olharam lá para o céu inteiro, calcularam a massa das galáxias e começaram a contar. Tem tantas galáxias com uma massa X, tantas galáxias com uma massa Y, fizeram a curva aqui. E essa vermelha aqui era o que aparecia nas simulações de computador. Tá? E aí vocês notam aqui que tem um claro problema. Tá? Aqui seriam galáxias pouco luminosas, de baixa massa. Aqui são galáxias muito luminosas, de alta massa. Então, pela simulação, tem muitas galáxias de baixa massa, mais do que a gente observa na realidade, e mais galáxias de alta massa, mais do que a gente observa na realidade. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes para vocês, só vou dizer que explosões de supernova, a energia devido a explosões de supernova consegue explicar essa diferença aqui. Se eu botar explosões de supernova na minha simulação de computador, vai diminuir o número de galáxias pouco massivas. E aí aqui, essas galáxias mais massivas, o único jeito de fazer esse número aqui diminuir, para chegar aqui, é
se eu botar o efeito da energia liberada pelos quasares na minha simulação. Ou seja, os ventos desses quasares diminuem o número de estrelas formadas em galáxias, gerando galáxias menores. Tá? Então, só um lembrete que a atividade nuclear ela não dura para sempre, ela cessa uma vez que todo o material em torno do buraco negro é consumido. A formação estelar, então, ela volta a ocorrer em ritmo normal. Tá? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Eu tenho o meu quasar, tá? Ele vai assim, eu tenho lá o meu buraco negro no centro da galáxia, ele não está engolindo material. Alguma coisa vai acontecer para levar um monte de material para perto dele, vai disparar o quasar, ele vai acender, vai gerar uma enorme quantidade de energia, vai cessar a formação de novas estrelas na galáxia inteira, vai jogar o material para fora da galáxia, vai jogar esse gás e poeira que formam estrelas para fora da galáxia, vai deixar minha galáxia sem gás e poeira. Vai ter uma hora que o material em torno do buraco negro acaba, o quasar desliga, a gravidade vai trazer esse material aqui de volta, ele vai entrar na galáxia de novo, daí eu vou ter de novo gás e poeira para formar estrelas, mas parte desse material vai lá parar perto do buraco negro supermassivo no centro, ele vai começar a engolir material de novo e o ciclo repete. Tá? Então, essa energia liberada pelo buraco negro, tá? Por esse material que está caindo no buraco negro, ela faz com que as galáxias evoluam de um modo diferente. Não fosse essa energia, o meu universo seria diferente, as galáxias seriam muito maiores do que são na realidade. Tá? Então, algo razoavelmente pequeno, lá no centro da galáxia, é capaz de influenciar o que acontece numa galáxia inteira, e não só isso, influenciar no modo como o universo evolui ao longo do tempo. Tá? Então agora uma curiosidade para vocês. Tá? Essa aqui é a galáxia mais antiga que a gente conhece, o quasar. Desculpa, é o quasar, não a galáxia. Tá? É o quasar mais antigo que a gente conhece. Ele foi observado quando o universo tinha apenas 690 milhões de anos. O buraco negro no centro desse quasar tem 800 milhões de vezes a massa do Sol, já 690 milhões de anos após o Big Bang. Tá? Agora tem um pequeno problema, não se sabe como é que ele conseguiu crescer tão rápido. Tá? Os astrônomos no momento estão trabalhando para solucionar esse problema aqui. É algo que surpreendeu a comunidade astronômica, que a gente encontra quasares muito cedo na história do universo. E não só isso, os buracos negros no centro desses quasares são muito grandes já muito rápido. Tá? E fica um pouquinho difícil de explicar, porque talvez vocês lembrem, eu falei para vocês que esses buracos negros gigantes no centro de galáxias, eles surgiram da fusão de vários buracos negros das primeiras estrelas que se formaram. O problema é que tu não consegue criar um buraco negro com essa massa tão rápido, só se for pela fusão de buracos negros das primeiras estrelas. Tá? Por enquanto, é uma proposta só teórica, mas é possível que em centros de alguns lugares no universo, das regiões mais densas lá no início do universo, não tenham se formado estrelas, mas tenham formado buracos negros de cara já. Tá? Era tão denso algumas regiões que as nuvens ali, conforme elas começaram a encolher por ação da gravidade, elas não formaram estrelas, elas formaram um buraco negro direto. Tá? Ainda não foi confirmado observacionalmente, mas teoricamente tem como mostrar que esse processo é possível, sob condições muito específicas. Ninguém conseguiu checar se essas condições específicas aconteceram de verdade. A gente está tentando observar isso, mas é muito no início do universo, os objetos lá são muito fracos e com os telescópios atuais não é possível. Tá? Então a gente precisa construir telescópios mais poderosos para conseguir ver esse tipo de coisa. Então é possível que regiões tão densas tenham surgido no início do universo que em vez de formar estrelas formaram buracos negros direto. Tá? Aí seriam buracos negros de colapso direto o nome desse tipo de objeto. E aí eles dariam origem aos primeiros quasares. E aí esses primeiros quasares seriam as galáxias mais massivas do universo hoje. Porque
A região que precisa para isso acontecer, ela tem que ter sido muito, muito densa lá no início. E uma região muito, muito densa vai gerar uma galáxia gigantesca. Então, só mencionar que eu falei para vocês que tinham buracos negros gigantes no centro de galáxias massivas. Como é que eu sei isso? Tá? A gravidade do buraco negro atrai partículas de gás e poeira em sua volta. Tá? E como é que a gente procura por buracos negros supermassivos em galáxias não ativas? Raio de influência do buraco negro. O que é isso? É o raio em que o potencial gravitacional do buraco negro afeta a órbita dos objetos em sua volta. Tá? Essa aqui é a formulazinha para calcular ele. Sigma é uma medida do movimento aleatório das estrelas no núcleo dessa galáxia. Tá? E em galáxias próximas, a massa do buraco negro é coisa de 100 milhões de vezes a massa do Sol. O movimento aleatório é coisa de 200 km por segundo. E o raio de influência seria coisa de 10 parsecs, coisa de uns 33 anos-luz. Tá? Para galáxias próximas, 33 anos-luz é aproximadamente 1 segundo de arco no céu. É muito pequeno, mas possível de observar com o telescópio espacial Hubble. Então, o que é que a gente nota? Tá? É o seguinte, a gente tem um buraco negro gigante no centro da Via Láctea, mas a gente tem muito mais massa em estrelas entre o Sol e o centro da Via Láctea do que a massa do buraco negro. Então, o que dita o movimento do Sol em torno do centro da Via Láctea é a gravidade das estrelas internas à órbita do Sol, não a do buraco negro, porque tem muito mais massa em estrela do que no buraco negro. Mas conforme tu te aproxima do centro da galáxia, cada vez tu tem menos massa em estrelas. Tá? E aí vai chegar um raio em que tu tem mais massa no buraco negro ali dentro do que massa em estrelas. E aí é a gravidade do buraco negro que vai ditar o movimento. E aí vai acontecer uma mudança brusca nas órbitas. Tá? E é assim que a gente olha. E o raio de influência é o raio em que essa mudança brusca nas órbitas acontece. E como é que a gente vê? Os astrônomos fazem um gráfico com a distância em relação ao centro. E aí aqui é a velocidade ordenada, tá? Tá todo mundo no mesmo sentido. E aqui é a velocidade de movimento aleatório, que é quando tu tem movimento bagunçado, tá? Tu tanto tem estrelas que estão todas ordenadas num disco, mais ou menos como os planetas no sistema solar, que são mais ou menos todos no mesmo plano, orbitando o Sol. Então, tu tem movimento ordenado, mas tu também tem estrelas que estão em movimento aleatório em torno do centro, que é o movimento aleatório. Então, tu mede os dois tipos, tá? E a ideia é que tu tem uma curva desse movimento que vai ter uma mudança brusca neles. E é isso que você vê nesses pontos vermelhos aqui com observações do telescópio espacial Hubble. Então isso aqui é a velocidade em relação ao centro. Os verdes, tá, observados com telescópios em terra, que não conseguem ver tamanhos pequenos o suficientes para resolver o raio de influência. Tá? O menor tamanho que um telescópio em terra consegue ver ainda é maior que o raio de influência. Então tu tem uma curva bem bonitinha aqui, mas com o telescópio Hubble dá para ver tamanhos menores. E aí, olha só, tu tem uma mudança brusca na velocidade. Ó. Tem pontos aqui que estão bem fora do que tu espera aqui com o ponto verde. E aí, esses aqui são estrelas que estão perto do raio de influência. A mesma coisa aqui, ó, tu tem pontos que estão fora dessa tendência, que aí são estrelas que estão internas ao raio de influência. Tá? E aí teve uma mudança brusca. E aí, vendo o raio em que essa mudança brusca acontece, a gente sabe a massa do buraco negro que está lá no centro. Então, para galáxias próximas que não tem atividade nuclear, faz isso aqui, a gente checa e, de fato, eles têm um buraco negro supermassivo lá no centro. Tá? Então, só para terminar aqui para vocês, umas considerações finais. Tá? A energia observada nas galáxias ativas não é devida à fusão nuclear, como no caso das estrelas. Tá? E evidências observacionais indicam que a fonte de energia das galáxias ativas está associada à acreção, ao consumo de matéria por um buraco negro supermassivo central. Quanto mais rápido o buraco negro supermassivo consome matéria, maior é a energia liberada e mais luminoso é o núcleo ativo dessa galáxia. Tá? Um ciclo de atividade ele dura coisa de 100 mil a uns 100 milhões de anos, tá? 1 milhão talvez. Galáxias passam por mais que um ciclo de atividade. Quasares não existem mais no universo local.
Todos eles estão a bilhões de anos-luz de distância, mas tem uma explicação para isso. Tá? O mais próximo está a alguns poucos bilhões de anos-luz. Próximo a gente só tem galáxias ativas menos luminosas, como galáxias Seyfert e Linus. Tá? Algo interessante é que o número de galáxias ativas observadas ao longo da história do universo é tal que toda galáxia massiva deve possuir um buraco negro supermassivo no seu centro. Tá? Porque senão tu não consegue explicar o número de galáxias ativas que tu vê ao longo da história. Tá? Então, toda galáxia tem que passar por ciclos em que ela está ativa e não ativa, ativa e não ativa. Tá? E por que não tem quasares no universo local, próximo a gente? Porque conforme o tempo passa, mais gás e poeira é transformado em novas estrelas. Então, tu tem cada vez menos gás nas galáxias, e aí hoje em dia tu já não tem mais material suficiente para chegar muito perto do buraco negro e ele poder consumir num ritmo rápido. Tá? Chega pouco, então ele consome num ritmo menor, e aí não vai ser mais um quasar, vai ser outro tipo de galáxia ativa. Então, hoje em dia, a influência dos buracos negros supermassivos na evolução das galáxias já está deixando de acontecer. Ela foi maior lá no passado do universo, na época em que as galáxias estavam se formando. Tá? Então seria isso. Agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. Tá? Curtiu esse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o que você quiser. Até mais!